Como o seu nível de consciência pode alterar o seu futuro. Você já parou para pensar que da mesma forma como a gente nasce, cresce, reproduz e morre, a gente busca também evoluções na nossa vida? Porque se você pensar bem, isso um vegetal também faz. Então o que nos diferencia como seres humanos? O Richard Barrett, ele elenca 7 níveis de consciência, que na verdade é o nosso crescimento enquanto seres humanos e também a nossa escalada evolutiva. O Abraham Maslow, ele já falava das nossas pirâmides de necessidades humanas, que iam da sobrevivência até a realização pessoal. E esse trabalho foi fantástico, porque a gente começou a perceber que a gente tinha que olhar para essas necessidades. O Richard Barrett, ele foi um pouquinho mais além e evoluiu essa escala para as nossas necessidades espirituais. Então esses 7 níveis, eles começam lá na sobrevivência. A gente pode fazer uma correlação de quando a gente nasce. Quando nós somos bebês, a única coisa que a gente pensa é que a gente precisa se alimentar. A gente mal sabe que é um ser constituído, mal sabe que tem uma mãe ali amamentando. Mas você já nasce com o instinto de mamar. É a única coisa que você se preocupa. Então, isso também afeta as nossas decisões, porque enquanto a gente está no nível de sobrevivência, as nossas decisões são instintivas. Então vamos supor, quando a gente cresce, nós somos adultos, mas você tem ainda algum trauma ou algo ligado lá no nível de sobrevivência que não foi bem satisfeito. Você pode, por exemplo, ter muito dinheiro, mas a sensação de que vai faltar continua, porque você está vibrando na escassez. Isso pode estar relacionado a alguma coisa que você viveu nessa fase, ou algo que você recebe da sua educação, do seu sistema. Depois dos níveis de sobrevivência, a gente vai para relacionamento. Então esse bebê, ele começa a se conectar. Não só entender que você é uma pessoa como a sua mãe é outra, o seu pai, seus familiares, mas você também vai para a escola e começa a interagir com grupos. E você tem aquela necessidade de pertencimento. Depois que você se reconheceu como uma pessoa e como uma parte de um coletivo, então você precisa afirmar a sua autoestima. Nessa autoestima, você precisa se sentir validado e reconhecido. E normalmente a gente busca esse reconhecimento de fora, até que a gente tenha um outro nível de entendimento. Pessoas que têm alguma questão não resolvida nessa fase de autoestima podem, por exemplo, se tornar adultos bem-sucedidos. Imagina aquele chefe que eu tenho certeza que você vai lembrar. Aquele chefe poderoso, que sabe muito e que tem um cargo muito alto, mas ele precisa humilhar as outras pessoas e ele também precisa de muitos puxa-sacos em volta dele. Sabe por quê? Porque no fundo ele tem um problema de autoestima. Se a gente pegar, por exemplo, vou fazer uma analogia aqui bem incomum. Gandhi e Hitler. Você sabia que os dois têm muitas peculiaridades, muitos comportamentos parecidos? Por exemplo, 2 pessoas altamente carismáticas, muito persistentes, que tinham um propósito, mas um era ligado por valores humanos e outro era ligado ao egocentrismo. Na verdade, um tem uma autoafirmação de si mesmo, que era o Gandhi, e o outro tem baixa autoestima. E por isso precisa diminuir as pessoas para se sentir mais e também precisa do reconhecimento dos outros. Precisa se ver como uma chefia. Enquanto isso, Gandhi nunca exerceu um cargo de chefia e era um líder nato. Depois que a gente passa dessa fase da autoestima, vem a fase da transformação, que é a fase da coragem, que você precisa de muita coragem para se afirmar em tudo isso que você reconheceu como sendo seu, porque você precisa ir contra algumas coisas. Você vai precisar ir muitas vezes contra um sistema, contra um padrão educativo doutrinário que você recebeu. E você já sabe quais são as mudanças necessárias na sua vida. E você precisa dessa coragem para transformar. Quando você passa por todas essas fases e você coloca as atitudes necessárias para se transformar, vem um nível de coesão interna. E aí você adquiriu finalmente uma independência e uma autenticidade. Você se permite ser você mesmo. Não ser você mesmo da forma como para atender as expectativas que os outros colocaram sobre você, ou às vezes as expectativas que você mesmo se colocou. Mas a coesão interna é você se olhar do jeito que você é, com todas as qualidades e os defeitos, e você entender.
é assim que eu sou. A partir daí, você sente uma sensação interna tão boa e algo tão bom vai crescendo dentro de você que você precisa compartilhar. E aí você quer se conectar com os outros e fazer a diferença. Você quer deixar um legado para o mundo, porque você encontrou uma grandeza aqui dentro, algo tão bonito que você nem achava que existia, que você transborda. E aí chega a fase de deixar o seu legado, porque a minha vida precisa ser mais do que crescer, nascer, crescer, reproduzir e morrer. Eu preciso fazer algo, eu preciso fazer a diferença, eu preciso deixar o mundo mais bonito. Esse fazer a diferença, ele vai ficando tão natural e tão genuíno que a gente chega na última fase da expansão de consciência, que é o serviço. O serviço, que é aquele bem que você faz para outra pessoa, que é tão natural e faz tão bem para você, que você já nem sabe mais quando você está fazendo pelo outro e quando você está fazendo por você. E a partir daí, você chega num nível que você entende que todos somos um. Está tudo ligado. Nós somos um com a natureza, nós somos um com os outros seres humanos, nós somos um com esse algo maior que nos conecta. E por que entender tudo isso faz a gente decidir, às vezes, o nosso futuro, o nosso destino? Porque quanto mais baixo eu tô, quanto mais preso e vinculado eu tô nas primeiras fases da pirâmide, mais as minhas decisões são instintivas ou inconscientes. O nosso inconsciente, ele age o tempo todo. A gente acha que a gente tem consciência e controle sobre as nossas vidas, mas muitas vezes, quando você para, respira e presta atenção no seu corpo, você vai ver que a gente não tem controle nem do nosso próprio corpo. Mas a gente pode sim aumentar e ir subindo nessas escalas. Quando a gente olha, a gente coloca consciência, a gente sabe onde a gente quer chegar e a gente toma atitudes para ir mudando. Então ninguém precisa estar de repente no nível lá do serviço, como estavam Madre Teresa, Jesus Cristo, Gandhi. Sabe por quê? Porque se a gente acha que esse nível de serviço é só para essas pessoas, a gente tira a responsabilidade de nós mesmos. É porque eu não sou santo, então eu posso ficar aqui no meu egocentrismo, no meu consumismo extremo, mas não. A gente pode sim, se você entende que isso é importante para você, se experimentar nos outros níveis. Como? Bom, eu entendo aqui que eu tenho um problema de autoestima e eu tô muito ainda presa nesse nível, mas eu quero subir, então eu vou fazer voluntariado. Voluntariado é uma das formas de serviço, muitas vezes é o início, porque o serviço de verdade a gente não faz só na hora que você pode, no tempo que você tem, ou com o dinheiro que está disponível. A gente faz o tempo todo e começa nos nossos lares, porque se a gente não tem um serviço com as pessoas que a gente está mais próximos, esse serviço ele não é verdadeiro. Então quando eu chego na fase da transformação, depois que eu já passei pela sobrevivência, relacionamento e autoestima, eu começo a ir para o mental. Então eu olho para aquilo e começo a tomar decisões baseadas em crenças conscientes e não mais o meu inconsciente mandando em mim sem eu perceber. Mas ainda são crenças. Conforme eu vou subindo para os níveis de coesão interna, para os níveis de fazer a diferença e serviço, cada vez mais a minha decisão ela começa a ser intuitiva e até inspirada, porque eu já me conectei com algo maior e eu consigo captar informações que antes eu não conseguia ver. Então, se a gente pensa que a gente tem o comando das coisas que acontecem, na verdade, no nosso dia a dia, 95% do tempo a gente está sendo dominado pelas decisões inconscientes. E apenas 5% do tempo a gente realmente faz escolhas. Então a gente precisa ter coragem de pausar, refletir e olhar para aquilo que a gente realmente quer. Se você achou interessante, se você gostou desse conteúdo, me siga no YouTube, nas redes sociais e coloca a sua dúvida aqui para mim.